A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quinta-feira, 3 de outubro de 2024, tem como título: A promessa de Deus a Abraão, o pai da fé. O texto bíblico encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Gênesis capítulo 12 inicia aí revelando o chamado de Deus a Abraão, como no texto que nós acabamos de ler. Esse versículo 1, queridos, explica que o chamado de Deus a Abraão ocorreu quando ele ainda estava vivendo nas terras de sua família e inserido num contexto de idolatria. Quando analisamos Gênesis capítulo 1, à luz de Gênesis capítulo 15, versículo 7, percebemos que esse chamado ocorreu em Ur dos Caldeus, antes da morte do pai de Abraão. Deus ordenou que Abraão fosse para uma terra que ele haveria de lhe mostrar. Naquele momento, a extensão daquela concessão de terra ainda não havia sido revelada completamente. E isso aconteceria progressivamente. Deus também prometeu fazer de Abraão uma grande nação e abençoá-lo grandemente. Essas promessas de Deus enfatizavam as ideias de frutificação e domínio que o patriarca e sua descendência experimentariam. Isso fica evidente na declaração: te engrandecerei o nome, Gênesis 12, versículo 2. Aqui vale lembrar, queridos, que naquele tempo o nome do patriarca ainda não havia sido trocado de Abraão para Abraão. Curiosamente também em Gênesis 11, nós lemos sobre os homens de Babel que queriam perpetuar seus nomes. Gênesis 11, versículo 4. Mas eles queriam fazer isso por suas próprias forças, sendo independentes de Deus e, mais do que isso, desafiando a Deus. A própria Torre de Babel era um monumento a essa louca soberba. Mas em Gênesis capítulo 12, ocorre exatamente o contrário. Deus, por sua graça soberana, resolveu engrandecer o nome de Abraão através de um relacionamento pessoal com ele e com sua descendência. Diferentemente dos construtores de Babel, pela fé, Abraão foi totalmente dependente de Deus. Essa promessa finalmente alcançou sua plenitude no nome de Cristo, cujos nomes de Abraão e de seu ilustre descendente Davi prefiguraram. Na sequência, Deus ainda prometeu: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, queridos, diz claramente que Deus seria um terrível adversário para qualquer um que se levantasse contra Abraão e sua semente. Sem dúvida, essa promessa é uma maravilhosa referência ao plano da salvação. O apóstolo Paulo interpreta a declaração "em ti serão benditas todas as famílias da terra" como apontando diretamente para Cristo. Então isso significa que a expressão "em ti" refere-se a Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Consequentemente, a bênção pela qual as famílias da terra seriam abençoadas é a própria justificação pela fé, que traz consigo aí todas as outras bênçãos da salvação. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.